Você leu a mensagem. Aquela sensação familiar desceu pelo seu estômago. Você sabe exatamente o que vem a seguir, porque já viveu essa cena dezenas de vezes. E mesmo assim, você pegou o celular e respondeu: "Não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque conheço esse lugar por dentro." Existe uma voz dentro de você que já sabe que algo está errado. Ela sussurra nas madrugadas. Aparece quando você está no chuveiro. Bate na sua consciência quando você está sozinho e o silêncio fica alto demais. Você tenta abafar essa voz com justificativas, com esperança, com memórias dos momentos bons. Mas ela não vai embora, porque a verdade não some só porque é inconveniente. E a verdade é esta: você não está ficando por amor. Você está ficando porque seu sistema nervoso aprendeu, muito antes dessa relação, que dor e vínculo andam juntos. Que o amor precisa ser conquistado todos os dias para parecer real. Que a intensidade do sofrimento é a prova de que o sentimento existe. Isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade entender, porque dependência emocional não é frescura, não é drama, não é falta de amor próprio que se resolve com uma frase motivacional. É um padrão gravado fundo, construído em camadas, que envolve o seu cérebro, a sua história e as feridas que você ainda nem nomeou direito. Hoje você vai entender por que você continua. E mais do que isso, vai começar a entender quem você era antes de aprender a amar assim. Vamos começar pelo lugar que ninguém te conta, porque é mais fácil falar de autoestima do que falar de neurobiologia. Mas é exatamente aqui que tudo faz sentido. O seu cérebro, nessa relação, não está funcionando como o cérebro de alguém apaixonado. Está funcionando como o cérebro de alguém em abstinência. Quando a pessoa que te machuca te ignora, seu nível de cortisol dispara. Quando ela volta, te dá atenção, te faz rir, te trata bem por alguns dias, seu cérebro inunda de dopamina. E é exatamente essa alternância, essa montanha-russa bioquímica, que cria o vício. Não é a pessoa que você ama. É o alívio que ela representa depois da dor que ela mesma causou. Existe um mecanismo psicológico chamado reforço intermitente. É o mesmo princípio que faz pessoas perderem fortunas em cassinos. Quando uma recompensa vem de forma imprevisível, o cérebro não aprende a ignorá-la. Ele aprende a obceca-se por ela. Porque talvez dessa vez seja diferente. Talvez agora seja a vez em que a recompensa vem de verdade. Em um relacionamento saudável, a presença do outro acalma. Em um relacionamento com reforço intermitente, a presença do outro só alivia temporariamente a ansiedade que ele mesmo criou. E quando vai embora, o ciclo recomeça. A tensão volta. A fissura volta. E você faz tudo o que precisa para buscar aquela dose de alívio de novo. Isso não é fraqueza de caráter. É fisiologia. É o seu sistema nervoso tentando sobreviver dentro de um ambiente que aprendeu a chamar de lar, mesmo quando esse lar te machuca. A pergunta que fica é: se não é amor o que você está sentindo, o que é? E mais importante, como esse padrão chegou até você? A resposta está num lugar que vai te surpreender. Antes de continuar, preciso que você respire fundo, porque esse bloco vai te pedir honestidade. Não sobre a outra pessoa, sobre o que você tem tolerado. Existe um perfil de comportamento que aparece repetidamente nas relações onde a dependência emocional floresce. Não estou falando de monstros, não estou falando de vilões de filme. Estou falando de pessoas comuns que podem ser encantadoras, inteligentes, até carinhosas em alguns momentos. E é exatamente isso que torna tudo tão confuso. Esse perfil tem uma característica central. A empatia funciona de forma seletiva. Não é que essa pessoa nunca sente nada, é que o sentimento do outro entra em cena apenas quando serve a algum propósito. Quando não serve, some. E você fica se perguntando onde foi parar a pessoa que conheceu no começo. O começo. Vamos falar do começo. No início dessa relação, provavelmente você se sentiu visto de um jeito que nunca tinha se sentido antes. Havia atenção intensa, interesse genuíno, uma sensação de que você tinha encontrado alguém que realmente te entendia. Isso tem um nome: idealização.
E ela não acontece por acidente. Ela acontece porque cria um padrão de referência dentro de você. Um padrão que você vai perseguir pelo resto da relação, tentando resgatar aquela versão da pessoa e daquela conexão. Depois da idealização vem a desvalia. Os comentários que diminuem disfarçados de brincadeira. A indiferença que aparece exatamente quando você mais precisa de presença. A sensação de que você nunca faz o suficiente. Nunca é o suficiente. E o pior, quando você tenta apontar isso, de alguma forma a conversa termina com você pedindo desculpas pelo que sentiu. Esse último mecanismo tem um nome técnico. Chama-se DARVO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Em português, negar, atacar e inverter quem é a vítima e quem é o agressor. Você chega com uma dor legítima e sai da conversa se sentindo culpado por tê-la trazido. Isso não é uma discussão mal resolvida. É uma dinâmica de controle emocional. E aqui está o ponto que mais importa neste bloco. Essa pessoa provavelmente não acorda de manhã planejando te machucar. Muitos desses comportamentos são automáticos, construídos ao longo de anos, mecanismos de proteção que viraram armas, sem que houvesse consciência total disso. Entender isso não é desculpa. Não muda o que você viveu, mas muda a forma como você para de se perguntar o que há de errado com você. Nada há de errado com você por ter amado. O problema não é a sua capacidade de amar. O problema é onde você aprendeu a depositar esse amor. E isso nos leva para o bloco mais importante de todo esse vídeo. Porque o que está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga não só essa relação, mas todas as relações que vieram antes dela. O que você está prestes a ouvir pode ser desconfortável, pode até gerar resistência, mas se você conseguir ficar com esse desconforto por alguns minutos, algo dentro de você vai começar a fazer sentido de um jeito que nunca fez antes. Essa relação não criou o seu padrão, ela apenas encontrou ele. Existe dentro de cada um de nós o que os psicólogos chamam de modelo interno de funcionamento. É um mapa construído na infância, a partir das nossas primeiras relações, que nos diz como o amor funciona, o que esperar das pessoas e o quanto somos merecedores de cuidado. Esse mapa foi desenhado antes de você ter qualquer consciência de que ele estava sendo criado, e ele guia suas escolhas relacionais até hoje com uma precisão assustadora. John Bowlby passou décadas estudando como os vínculos formados nos primeiros anos de vida moldam a forma como nos relacionamos na vida adulta, e o que ele encontrou foi perturbador na sua simplicidade. Crianças que crescem em ambientes onde o cuidado é inconsistente, onde o afeto aparece e some sem previsibilidade, desenvolvem um estilo de apego que carrega essa inconsistência para dentro de todos os vínculos futuros. Se você cresceu precisando conquistar a atenção de quem deveria te dar amor de graça, seu sistema nervoso aprendeu que amor é algo que se ganha, não algo que se recebe. Se você cresceu em um ambiente onde a paz era sempre temporária, onde a calmaria era apenas o intervalo antes da próxima tempestade, seu sistema nervoso aprendeu a desconfiar da estabilidade. E quando aparece alguém que oferece exatamente essa montanha-russa emocional, algo dentro de você reconhece aquilo como familiar. E familiar, para o cérebro, é sinônimo de seguro, mesmo quando está destruindo você. Isso tem um nome. Chama-se repetição compulsiva. E ela não acontece porque você é masoquista. Acontece porque o inconsciente não busca o que é bom para você. Ele busca o que é conhecido. Ele busca a oportunidade de finalmente resolver o que ficou irresoluto lá atrás. Como se dessa vez, nessa relação, com essa pessoa, você pudesse finalmente conseguir o amor que não recebeu quando mais precisava. Mas aqui está a crueldade desse mecanismo. Você não pode resolver uma ferida da infância dentro de uma relação adulta que repete o mesmo padrão. Você só aprofunda a ferida. E existe algo ainda mais específico que precisa ser nomeado aqui. Quando a mesma pessoa que deveria ser sua fonte de segurança foi também sua fonte de medo, seja por ausência, por imprevisibilidade, por crítica constante ou por qualquer forma de negligência emocional, o seu sistema nervoso fundiu duas coisas que deveriam ser separadas: amor
e ansiedade. A partir desse momento, vínculos sem tensão começam a parecer vazios. Relacionamentos seguros parecem sem química e você se vê atraído repetidamente por aquilo que te faz sofrer. Não porque você quer sofrer, mas porque seu cérebro registrou sofrimento e amor no mesmo endereço. Reconhecer isso não é se vitimizar, é se localizar. É entender de onde você partiu para poder pela primeira vez escolher um caminho diferente. Porque agora que você sabe que isso não começou aqui, você também sabe que a cura não vai acontecer aqui. Ela vai acontecer dentro de você. Mas antes de chegarmos nisso, precisamos nomear as correntes. Porque mesmo quem já entende tudo isso, ainda não consegue ir embora. E existe uma razão muito específica para isso. Você já sabe que está mal. Talvez já tenha até entendido, depois do que conversamos até aqui, de onde vem esse padrão. E mesmo assim você não vai embora. Isso não é contradição. Isso é exatamente o que acontece quando as correntes que te prendem são invisíveis. Vamos nomeá-las, uma por uma. O primeiro grilhão é a fantasia do potencial. Você não está preso a quem essa pessoa é. Está preso a quem você acredita que ela pode se tornar. Você viu lampejos, momentos em que ela foi exatamente o que você precisava. E você construiu uma versão dela a partir desses lampejos. E é essa versão que você ama, que você espera, que você tenta resgatar em cada discussão, em cada reconciliação. O problema é que você está em um relacionamento com alguém que não existe, está amando um potencial que a outra pessoa nunca pediu para realizar. O segundo grilhão é o que a psicologia chama de custo afundado emocional. É a mesma lógica que faz alguém continuar assistindo um filme ruim porque já gastou 2 horas nele. Você investiu tanto, abriu mão de tanto, sofreu tanto, que desistir agora parece invalidar tudo o que você viveu. Como se ficar fosse a única forma de dar sentido ao que você suportou, mas continuar numa relação que te destrói não honra o seu sofrimento passado. Ele só aumenta a conta. O terceiro grilhão é a identidade fundida. Em algum momento dessa relação, você parou de saber quem você é fora dela. Seus planos viraram planos dos dois. Sua rotina girou em torno da outra pessoa. Seus amigos foram se afastando. Seus interesses foram ficando em segundo plano. E hoje, quando você pensa em sair, você não sente só a perda da relação. Você sente o terror de não saber quem você é sozinho. Ir embora parece não só perder a pessoa, mas perder a si mesmo. E esse terror é real. Mas o que ele está te dizendo não é que você precisa ficar. Está te dizendo que você precisa se reencontrar. O quarto grilhão é o medo disfarçado de amor. Esse é o mais traiçoeiro de todos. O que você sente pode não ser amor pela outra pessoa. Pode ser o medo de ficar sozinho com as suas próprias feridas, sem ninguém para preencher o silêncio, sem a distração constante que uma relação intensa proporciona. A solidão que você teme não é a solidão de estar sem essa pessoa específica. É a solidão de ter que se sentar consigo mesmo e encarar tudo aquilo que você vem evitando sentir. A relação, mesmo dolorosa, funciona como anestesia. E largar a anestesia antes de tratar a ferida é assustador para qualquer ser humano. O quinto grilhão é a normalização gradual. Esse é o mais silencioso. Pense em como essa relação começou e em onde ela está agora. O que você aceita hoje, você jamais teria aceitado no primeiro mês. Mas as fronteiras não foram cruzadas de uma vez. Foram sendo deslocadas milímetro a milímetro. Tão devagar que você mal percebeu quando o inaceitável virou rotina. Cada vez que algo foi tolerado, o limite interno recuou um pouco mais. E hoje você se pega justificando coisas que, se um amigo seu te contasse, você olharia com horror. Esses 5 grilhões raramente aparecem sozinhos. Eles se combinam, se reforçam, criam uma estrutura tão sólida que sair parece impossível. E é por isso que ouvir "basta se dar valor" não funciona. Porque o problema nunca foi falta de valor. Foi excesso de correntes que ninguém te ajudou a ver. Agora, você as vê. E ver é o começo de tudo. Mas existe ainda uma pergunta que vai mais fundo do que qualquer uma que fizemos até agora.
Uma pergunta que, quando você se permite realmente responder, muda o ângulo de tudo. Quero que você pare por um momento. Não role a tela. Não deixe o vídeo como fundo enquanto faz outra coisa. Fica aqui comigo por alguns minutos, porque o que vem agora é diferente de tudo que conversamos até aqui. Até agora falamos sobre neurobiologia, sobre padrões, sobre infância, sobre os grilhões invisíveis. Tudo isso é real e tudo isso importa. Mas existe uma dimensão que fica por baixo de tudo isso, mais funda, mais silenciosa, e é ela que sustenta o padrão inteiro. Quero te fazer uma pergunta. E peço que você não responda rápido, que você deixe ela pousar. Se você visse uma criança sendo tratada do jeito que você tem sido tratado, o que você sentiria por ela? O que você gostaria de fazer? Provavelmente você respondeu que ficaria com raiva, que quereria protegê-la, que diria a ela que não merece isso, que existe algo melhor, que ela não precisa aceitar ser tratada assim para ser amada. Agora eu te pergunto, por que você não diz isso para você mesmo? Existe uma distância enorme entre a forma como a maioria das pessoas trata os outros e a forma como tolera ser tratada. E essa distância tem um nome dentro da psicologia. Chama-se vergonha crônica. Não a vergonha passageira que sentimos quando erramos algo. A vergonha que vive no fundo. Aquela que sussurra que você é fundamentalmente diferente das outras pessoas, que você tem algo de errado que os outros não têm, que você precisa se esforçar mais, aguentar mais, provar mais, para merecer o básico. Essa vergonha não chegou do nada. Ela foi construída. Em comentários que pareciam brincadeiras, em afeto que precisou ser merecido, em momentos onde você aprendeu que suas necessidades eram demais, que suas emoções eram exageradas, que você deveria ser diferente do que era para ser aceito. E quando alguém cresce com essa vergonha no centro, desenvolve o que os psicólogos chamam de crítico interno, uma voz interna que já antecipa a rejeição, que minimiza a própria dor, que encontra justificativas para o comportamento de quem machuca e que transforma em culpa própria o que deveria ser indignação legítima. Esse crítico interno é o guardião do padrão inteiro. É ele que diz que você está exagerando quando tenta colocar um limite. É ele que diz que você não vai encontrar nada melhor. É ele que compara você desfavoravelmente com o que a outra pessoa precisa, e sempre sai perdendo nessa comparação. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza possível. Você não nasceu acreditando que merecia pouco. Você aprendeu isso. E tudo que foi aprendido pode, com trabalho real, ser desaprendido. A voz que te diz que você não merece mais do que isso não é a sua voz verdadeira. É a voz acumulada de tudo que te foi dito antes de você ter maturidade para questionar. É a sedimentação de experiências que aconteceram quando você não tinha outra escolha a não ser absorver. Mas agora você tem escolha. E escolha começa com uma pergunta diferente. Não. Por que eu não consigo ir embora? Mas sim. O que em mim ainda acredita que esse é o amor que eu mereço? E de onde essa crença veio? Porque quando você consegue identificar a origem da crença, ela perde parte do seu poder. Ela deixa de parecer uma verdade sobre quem você é e começa a aparecer o que sempre foi. Uma conclusão que uma criança tirou para sobreviver num mundo que ainda não sabia navegar. Você não é mais essa criança, mas ela ainda mora em você. E ela precisa que você, o adulto que você se tornou, finalmente vá até ela e diga o que ninguém disse na época certa, que ela é suficiente, que ela merece presença, não ausência, que ela merece consistência, não intensidade seguida de abandono, que amor de verdade não dói assim. Dito isso, chegamos ao ponto que muitas pessoas esperam o vídeo inteiro para ouvir. E eu preciso ser honesto com você sobre o que ele realmente é, porque não é o que a maioria imagina. A maioria das pessoas que chega até esse ponto de um conteúdo como esse está esperando uma lista. 5 passos para se libertar. 3 técnicas para parar de amar quem te faz mal. Um método que funciona em 30 dias. Não tenho isso para te dar. E qualquer pessoa que tiver está te vendendo uma ilusão. O que tenho é algo mais difícil.
e ao mesmo tempo mais honesto. O processo real de sair de uma dependência emocional não é linear, não é rápido e raramente acontece de uma vez. Pesquisas sobre relacionamentos abusivos mostram que, em média, uma pessoa passa por 7 tentativas de separação antes de sair definitivamente. 7. E isso não é fraqueza. É a descrição clínica de como o sistema nervoso humano se desapega de um vínculo que foi ao mesmo tempo fonte de dor e de sobrevivência emocional. Cada vez que você tentou ir embora e voltou, você não falhou. Você estava no meio de um processo que tem o seu próprio tempo, que não obedece à lógica racional e que exige muito mais do que força de vontade. Porque o desapego real não começa com a decisão de ir embora. Começa com a reconstrução de quem você é. Existe um conceito desenvolvido pelo neurocientista Daniel Siegel, chamado janela de tolerância. É o estado em que o seu sistema nervoso consegue processar emoções sem entrar em colapso ou em entorpecimento. Quando você está dentro dessa janela, você consegue sentir sem ser engolido pelo que sente. Quando você está fora dela, qualquer emoção intensa vira uma emergência. E aí, o cérebro busca regulação onde sempre buscou, na pessoa que criou o vício. O trabalho real, portanto, não é se forçar a não sentir falta, é ampliar essa janela. É aprender a habitar as próprias emoções sem precisar de uma relação para gerenciá-las. Isso se faz com o tempo, com apoio terapêutico, com práticas de regulação do sistema nervoso, com a reconstrução gradual de uma identidade que existe, independente de qualquer vínculo. E existe uma distinção que precisa ser feita com cuidado aqui. A distinção entre solidão e solitude. Solidão é o estado de quem se sente incompleto na ausência do outro. É a dor de um espaço vazio que deveria estar preenchido. Solitude é outra coisa completamente diferente. É a capacidade de estar consigo mesmo, sem que esse estar consigo mesmo seja uma punição. É conseguir habitar o próprio silêncio sem ansiedade, sem a necessidade urgente de preencher aquele espaço com qualquer coisa, com qualquer pessoa. A maioria das pessoas que sai de uma dependência emocional e entra imediatamente em outro relacionamento, não saiu da dependência. Mudou de objeto. Porque o problema nunca foi aquela pessoa específica. Foi a incapacidade de estar consigo mesmo sem angústia. Aprender a solitude é o maior e mais subversivo ato de cura que existe. Porque quando você consegue estar bem consigo mesmo, você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você começa a escolher por desejo, não por desespero. Por compatibilidade, não por familiaridade. Por presença real, não por intensidade disfarçada de amor. E aqui está algo que raramente se fala com essa clareza. Você não precisa estar completamente curado para merecer algo melhor. Cura não é um pré-requisito para a dignidade. Você não precisa ter resolvido toda a sua história, ter terminado a terapia, ter se encontrado completamente, para decidir que não quer mais ser tratado daquele jeito. Você pode estar no meio do processo e ainda assim se recusar a continuar pagando um preço que nunca deveria ter sido cobrado de você. O caminho de volta para si mesmo não começa quando você finalmente vai embora. Começa no momento em que você decide, mesmo com medo, mesmo sem clareza total, que você vale a travessia. E esse momento pode ser agora. Chegamos ao fim, mas antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua vida, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza. Você não assistiu a esse vídeo por acaso. Algo em você buscou isso. Algo em você quis entender. E isso, por menor que pareça agora, é um ato de coragem. Porque é muito mais fácil continuar anestesiado, continuar justificando, continuar adiando a pergunta que dói. Você escolheu não fazer isso. Você ficou até aqui. Quero que você leve 3 coisas desse vídeo. A primeira, o que você sente não é exagero. Nunca foi. A intensidade da sua dor é proporcional à profundidade do vínculo e à extensão do que você abriu mão de si mesmo para manter esse vínculo vivo. Validar a própria dor não é vitimismo.
É o primeiro passo para não mais usá-la como moeda de troca. A segunda: entender não é o mesmo que curar. Tudo o que conversamos hoje é um mapa. Mas mapa não é território. O trabalho real acontece na vida, nas escolhas do dia a dia, nos momentos em que o padrão antigo puxa e você decide, mesmo com o coração acelerado, fazer diferente. Esse trabalho é lento, é não linear, e em muitos casos precisa de acompanhamento profissional para ser feito com segurança. Se você se reconheceu profundamente nesse conteúdo, considere buscar esse apoio, não porque você está quebrado, mas porque você merece alguém ao seu lado enquanto se reconstrói. A terceira: você não precisa ter certeza para começar. Não precisa acordar amanhã sem amor pela pessoa que te faz mal. Não precisa ter resolvido a sua história de apego para colocar um limite hoje. Não precisa estar inteiro para decidir que não quer mais ser partido. Você só precisa começar a duvidar da voz que diz que isso é tudo que você merece. Só isso. O resto vem depois. Agora quero te pedir uma coisa. Nos comentários escreve uma coisa que você tolerou por muito tempo e que hoje, depois desse vídeo, você reconhece que não deveria ter tolerado. Não precisa ser uma história completa. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Porque nomear em voz alta o que ficou calado por tanto tempo é um dos atos mais poderosos de recuperação que existem. E talvez a sua frase seja exatamente o que outra pessoa precisava ler para saber que não está sozinha. Porque no fim é disso que se trata tudo isso. Não de odiar quem te machucou. Não de se punir por ter ficado tanto tempo. Mas de voltar para você mesmo. De recuperar a sua própria voz. De lembrar que você existia antes dessa relação e que você vai existir, de forma muito mais inteira depois dela. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse vídeo foi feito com a intenção de que pelo menos uma pessoa saísse diferente de como entrou. Se essa pessoa foi você, então valeu cada palavra.